Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 5 do Evangelho segundo Marcos. Nós temos alguns episódios interessantes aí. Nós temos aquele possesso de Genezaré, ou possesso gadareno ali, né? Que o espírito mau é mandado para os porcos, lembra daquilo? A gente tem aquele momento lindo da filha de Jairo que é trazida de volta à vida, a cura daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia, né? E nós temos esses momentos maravilhosos. E preste atenção que são todos momentos de um encontro muito próximo com Jesus. O possesso de Genezaré tem uma proximidade com Jesus, a mulher que tem a hemorragia, uma proximidade com Jesus, e a menina, filha do Jairo, que tem essa proximidade. Todos nós vemos um toque de Jesus, né? Jesus está muito próximo, tão próximo que ele pode tocar. Então, o que chama atenção nesse capítulo é essa proximidade de Jesus com o possesso, com a mulher doente, com a menina morta. Você viu? É uma pessoa que está doente, possessa, atormentada por espíritos, né? Uma mulher que tem 12 anos que sofre de uma hemorragia e depois uma menina que morreu, uma menina nova que morreu. Então tudo isso Jesus, ele tem um jeito especial, uma palavra especial, um toque especial. Vamos lá? Vamos ler porque é muito bonito mesmo, muito bonito este capítulo 5. Dá um like no vídeo. Isso. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal, né? Não é possível que você não se inscreveu no canal ainda. Vamos lá então. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler o capítulo 5. Passaram a outra margem do lago, ao território dos Gerazenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio, e veio-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo nem com cadeia, mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas os despedaçara e ninguém o podia subjugar. Sempre dia e noite andava pelos sepulcros e nos montes gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. É que Jesus lhe dizia: Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediam-lhe com instância que não os lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali, junto do monte, e os espíritos suplicavam-lhe: Manda-nos para os porcos para entrarmos neles. Jesus lhes permitiu. Então os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos, e a manada de uns 2.000 precipitou-se no mar, afogando-se. Fugiram os pastores e narraram o fato na cidade e pelos arredores. Então saíram a ver o que tinha acontecido. Aproximaram-se de Jesus e viram o possesso assentado, coberto com seu manto e calmo, ele que tinha sido possuído pela legião. E o pânico apoderou-se deles. As testemunhas do fato contaram-lhe como havia acontecido isso ao endemoniado e o caso dos porcos. Começaram então a rogar-lhe que se retirasse da sua região. Quando ele subia para a barca, veio o que tinha sido possesso e pediu-lhe permissão de acompanhá-lo. Jesus não o admitiu, mas disse-lhe: Vai para casa, para junto dos teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor fez por ti e como se compadeceu-se de ti. Foi-se ele e começou a publicar na Decápole tudo que Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Tendo Jesus
navegado outra vez para a margem oposta de novo, tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo afluiu a ele uma grande multidão. Ele se achava à beira do mar, quando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou à sua vista, lançou-se a seus pés, rogando-lhe com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem, impõe-lhe as mãos para que se salve e viva. Jesus foi com ele e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força e, voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas: quem me tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo que nela se tinha passado, veio lançar-se aos seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada do teu mal. Enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga, anunciando: tua filha morreu. Para que ainda incomodas o mestre? Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que estavam chorando e fazendo grandes lamentações. Ele entrou e disse-lhes: por que todo esse barulho e esses choros? A menina não morreu, ela está dormindo. Mas riam-se dele. Contudo, tendo mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina e os levava consigo. E entrou onde a menina estava deitada. Segurou a mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar, pois contava com 12 anos. Eles ficaram assombrados. Ordenou-lhe severamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Você percebeu uma coisa? Que nos 3 episódios, o possesso de Genezaré, a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue e a menina que foi trazida de volta à vida, todos esses momentos foi exigido deles fé. Fé. Ou seja, essa foi a exigência de Jesus, a fé. Vamos entender, o possesso de Genezaré, ele na verdade, ele estava numa região, e a Bíblia fala aqui que ele estava entre os sepulcros. Só para que você fale: ai, que coisa mais macabra, mora no sepulcro, não sei o quê. Os sepulcros, naquela época, eles eram escavados nas pedras, né? A gente não tinha um lugar chamado cemitério, um muro, né? Tinha um muro do cemitério, aí você entrava no cemitério, não. Normalmente, os sepulcros, eles eram escavados nas pedras, se aproveitava grutas para se sepultar as pessoas. Então, nesse lugar era comum que pessoas sem teto, ou pessoas às vezes doentes, ou às vezes leprosos, que tinham que ficar fora da comunidade, eles se refugiavam aí nessas grutas, nesses lugares que estavam cavados para ser sepulcro. Às vezes nem era um sepulcro que estava sendo usado, a pessoa já tinha escavado
um sepulcro para que futuramente ele e sua família pudessem ser sepultados ali. Então, como já estava preparado, isso era normal acontecer, porque a pessoa não cavava o sepulcro no dia que a pessoa morreu. Não, a pessoa geralmente falou, ó, aqui tem uma caverna, esse lugar é bom para eu sepultar a minha família. Então ele já deixava lá, escavava, arrumava direitinho, uma reentrância, uma gruta e deixava lá. Quando alguém da família morresse, colocaria ali, né? Então não é bem assim, a pessoa ficava no meio dos mortos, não é assim, né? Então era um lugar que normalmente tinha algumas cavernas, reentrâncias, que as pessoas preparavam para sepultar. Então, e como eu disse, às vezes as pessoas que tinham algum problema mental, ou tinham uma doença, ou tinham por exemplo, a doença de pele, a lepra, né? Como eles não podiam ficar no meio da comunidade, então eles ficavam buscando abrigo nesses lugares, em caverna, e muitos usavam esses sepulcros que estavam já preparados para pelo menos ficar ali, se proteger da chuva ou se proteger do sol. Então é numa região dessa, com alguns sepulcros, que esse possesso se encontra, e ele, na verdade, é identificado como uma pessoa com vários espíritos imundos, maus, né? Se você olhar, pode ser que uma pessoa tivesse uma doença mental, pode ser. Ele se feria, né? Se feria muito, né? Provavelmente teria uma doença mental, né? E atormentado por uma doença. Hoje a gente conhece muitas doenças mentais que fazem com que a pessoa se fira, se machuque, tudo isso. Mas importante é o seguinte, importante é que Jesus está aqui para mostrar o seu poder sobre o mal e sobre tudo aquilo que opõe ao seu projeto, né? E se a doença, mesmo uma doença física, se instala ali, Jesus tem poder também sobre aquela doença. Jesus tem poder sobre os espíritos, Jesus tem poder sobre a doença, Jesus tem poder sobre o mal, né? O que importa é a gente colher deste momento, é que Jesus chega e fala para ele, olha, Jesus mostra o seu poder, dizendo para ele que ele será curado, que aquele espírito será mandado fora. E Jesus faz uma pergunta, qual é o seu nome? Isso que é muito interessante. Os exorcistas daquela época ensinavam que quando você soubesse o nome do diabo ou do espírito que está na pessoa, você tinha poder sobre ele, né? Por isso Jesus pergunta, qual é o seu nome? Quando você sabe o nome, você tem poder sobre aquele espírito, né? Aquele espírito. Então por isso que Jesus pergunta, qual é o seu nome? E ele não responde o nome dele, né? Ele diz, o meu nome é Legião. Legião, na verdade, é porque nós somos muitos, então não é só um nome, porque aqui tem vários espíritos imundos imundo aqui dentro, né? Uma legião era o jeito que os romanos denominavam o grupo de 6.000 soldados. Uma legião tem 6.000 soldados, né? Então, ele diz assim, ó, aqui não é um só, aqui tem uma legião, ou seja, aqui tem 6.000 diabos aqui dentro, 6.000 espíritos no mundo. Isso mais ou menos para dizer, ó, ali tem muito mal, ali tem muita dor, ali tem muito sofrimento, ali tem muita oposição às coisas de Deus. E Jesus então expulsa, né, cura este homem de todos os espíritos maus. O fato é interessante que os espíritos são tirados e jogados numa manada de porco. Você vai me perguntar, mas que história é essa de manada de porco? Os judeus não comiam porco, por que eles criavam porco? Lembra que nós estamos numa região pagã, nós estamos na região dos Gadarenos, dos Gerazenos, eu vou te explicar, que fica lá na fronteira com a Síria, do lado oriental do Jordão, lá com a fronteira da Síria. Lá tinha um conjunto de 10 cidades, né, que fazia mais ou menos fronteira com a Síria.
Essas 10 cidades eram chamadas pelos romanos de Decápole. Decápole. Deca, 10, polis, cidade. 10 cidades. Então, lá em cima, na fronteira com a Síria, do lado oriental do Jordão, ficava Decápole, né? Decápole, que era uma região pagã. Então, eles criavam, sim, porcos. Eles comiam a carne de porco, sim, porque era uma região pagã. Essa região da Decápole é chamada aqui na Bíblia de região dos Gerazenos. Marcos chama essa região de Gerazeno, de Gerasa. Por quê? Porque para eles toda a região norte oriental do lado oriental do Jordão, nessa região norte do lado oriental do Jordão, era chamado de Gerasa, né? Tá bom? A cidade que eles estão ali talvez seja Gadara, né? Por isso que Mateus chama esse episódio de o endemoniado gadareno, porque talvez a cidade fosse Gadara, mas a região toda da Decápole ali é chamado de Gerasa, tá bom? Então, e aí sim, consta esse episódio dos porcos, é como Jesus tira o espírito, esse monte de espírito imundo deste moço, e na compreensão da época, quando o espírito é tirado de uma pessoa, ele tem que tomar posse de outro corpo ou de outra pessoa. Então, para explicar para a região, para aquelas pessoas daquela época, né? Porque Jesus tirou o espírito daquele homem. E esse espírito foi para onde? Então, para explicar para aquele pessoal, né? Marcos diz que o espírito saiu daquele homem e foi para os porcos. Os porcos se precipitaram ali, se jogaram num precipício e acabou tudo morrendo. Mas a história continua, porque Jesus sai ele passa de novo para outra margem. Ele estava na margem oriental do lago, aí ele volta, né, e se encontra com um chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga era chamado chefe da sinagoga a pessoa que tinha, assim, que era uma pessoa muito importante na comunidade, ou uma pessoa que realmente cuidava da sinagoga, era tipo um zelador da sinagoga, né? Ou é também uma pessoa muito importante da comunidade. Esse homem diz: minha filhinha está doente. Jesus falou: vou lá procurar. E Jesus vai. No caminho acontece, olha que interessante, Jesus atirou o demônio, Jesus já se encontra com Jairo, e Jesus fala: vou lá. Nesse momento acontece que uma mulher que sofre 12 anos com uma hemorragia, provavelmente essa mulher tinha um problema sério, né? Fluxo de sangue, ela tinha um corrimento vaginal, com certeza ela sofria de um corrimento vaginal que fazia com que ela perdesse sangue. E você sabe que o sangue é uma coisa muito séria. Todas as vezes que você tem contato com o sangue, ou perde o sangue, ou derrama o sangue, você se torna impuro, né? Impuro. Então, tanto é que a mulher menstruada, pelo fato dela perder o seu sangue, ela se tornava impuro no período da menstruação. Agora você veja, essa mulher tinha uma hemorragia, um corrimento, e essa mulher, então, ela tinha uma condição social bastante prejudicada, porque ela estava impura há 12 anos. Se você perde o sangue e você fica impuro, se você perde o sangue na menstruação e fica impuro no período que você está menstruada, imagina essa mulher que há 12 anos tinha esse corrimento e há 12 anos sentia-se impura. Você já imaginou o tormento dessa mulher que não podia estar na sociedade, que não podia estar junto das pessoas, que há 12 anos estava exilada, que há 12 anos estava deixada de lado da sociedade? Não era somente uma doença fisiológica, uma doença orgânica, era uma doença social, era uma doença da alma,
Essa mulher não podia ter contato com ninguém, ninguém podia encostar nessa mulher, porque ela tinha esta hemorragia constante, esse corrimento constante que a tornava impuro. E aí Jesus, essa mulher, ela com toda a coragem do mundo, ela não podia estar no meio do povo, ela se lança no meio do povo, naquela confusão, naquele fuzuê danado, e ela diz o seguinte: eu vou tocar, ele nem vai perceber que eu vou tocar, e eu vou ficar curado, e toca, eu já expliquei, tocou no tzitzi de Jesus, que são aquelas franjas que tem no manto, tocou no tzitzi de Jesus e ela sentiu que foi curada, mas não só ela sentiu, Jesus sentiu também. Jesus sentiu e falou: alguém me tocou de um jeito diferente. Gente, você imagina uma coisa, aquela confusão de gente, todo mundo tocando em Jesus, todo mundo apertando Jesus, aperta Jesus, pisa no pé de Jesus, né? Pisa, dá um cotovelado em Jesus, dá aquela coisa, e naquela confusão toda, Jesus sente: alguém me tocou diferente, alguém me tocou com fé, alguém me tocou com esperança. A mulher fica constrangida quando Jesus pergunta. Os discípulos falam: você está doido? Como que a gente vai saber quem te tocou? Está todo mundo te tocando aqui? Ó? Todo mundo está te tocando. Ele falou: não, me tocou diferente. Me tocou diferente. E a mulher fica constrangida e fala: fui eu que eu toquei. E aí Jesus chama a mulher e fala assim: escuta, por que eu quero que você saiba? Você foi curada pela sua fé. Sabe por que Jesus faz isso? Porque Jesus não quer fazer mágica com ninguém. Quer explicar para essa mulher que não foi uma mágica que aconteceu. Foi porque ela se lançou com fé, o milagre aconteceu. Então Jesus não faz mágica. Abracadabra e está tudo curado. Não é assim. Existe um movimento de fé, de entrega. Existe um salto na fé, dizer: eu coloco toda a minha esperança nele agora e me jogo. E Jesus fala: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Porque a cura que Jesus faz não é mágica. É sim uma relação de amor e um movimento de fé. Jesus continua o caminho e o pessoal fala: não adianta ir para lá, a menina morreu. Jesus fala: morreu nada. E aí Jesus viu aquela confusão e falou assim: ó, é o seguinte, fica todo mundo aqui, vai comigo só o Pedro, Tiago e João, muita gente aqui. Jesus não deixou aquele bando de gente atrás dele, não. Fica aqui. Jesus leva 3, e Jesus não vai sozinho porque ele quer 3 testemunhas, Tiago, João, e Pedro, Tiago e João. Vamos comigo, vamos lá. Levou 3 testemunhas, e vocês fica aí. Chegou lá, a menina estava já morta. Jesus fala: ela não está morta, ela está dormindo. Todo mundo caçoa dele. Todo mundo gosta de caçoar de Jesus, né? Até hoje, né? Um monte de gente caçoa de Jesus. E Jesus fala uma palavra. E Marcos escreve aqui em aramaico, isso é aramaico. Talita cum é aramaico. Talita cum significa: menina, levanta-te. Não, cum em aramaico significa de pé. Talita cum significa: fica de pé. Fica de pé, né? Engraçado que Marcos escreve como Jesus disse em aramaico, talita cum, que quer dizer fica de pé, que fica de pé, e depois Marcos escreve em grego, né? Tá em grego, e imediatamente ela levantou-se, ela ressuscitou. A palavra levantar, em grego, é a mesma palavra que se usa para ressuscitar. Anastasis. Jesus falou: fica de pé. E imediatamente ela levantou-se. Ou seja, Marcos escreve: imediatamente ela ressuscitou. Ficar de pé, na expressão aramaica, talita cum, significa ressuscitar. Fica de pé. Kun significa de pé. Kun, de pé. E ela ressuscitou. Voltou à vida. Jesus é Senhor da vida e devolve a vida. Muito bem, nesses 3 episódios, Jesus devolve a vida para o possesso de Gerazeno,
Devolveu a vida porque ele vivia no meio dos túmulos e não tinha vida. Jesus devolve a vida para aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Aquela mulher não tinha mais vida. Ela vivia às escondidas, vivia longe da sociedade, vivia com uma hemorragia de 12 anos. E Jesus devolveu a vida para aquela menina que voltou a ter novamente a vida. O que isso significa? Jesus é o Senhor da vida. É aquele que pode me devolver a vida quando Ele quiser. Vamos ver aqui alguns textos aqui, que é interessante. No versículo 1, só para a gente entender. Passaram a outra margem do lago ao território dos Gerazenos. Vamos entender uma coisa aqui. Marcos chama aquele território de Gerazenos. Provavelmente a cidade onde estava esse homem no meio dos sepulcros não era Gerasa. Gerasa é uma cidade que está longe do mar. Gerasa é uma cidade que está longe do mar. Provavelmente essa cidade era Gadara. Mateus, você leu Mateus comigo? Mateus chama essa cidade de Gadara. Então é provável que essa seja a cidade de Gadara, como Mateus fala. Mas Marcos, ele chama toda aquela região do lado oriental do mar de Gerasa. Então, é o Marcos que chama. Então, por isso que ele fala o possesso de Gerasa, ou seja, a outra margem, o território dos Gerazenos. Porque para Marcos, toda aquela região oriental, norte do mar, é território dos Gerazenos. A cidade de Gerasa está longe do mar, então provavelmente a cidade que acontece esse episódio é Gadara. Mas o importante é você lembrar que essa região chamada Decápolis, são 10 cidades, como eu te expliquei, 10 cidades que fazem fronteira com a Síria, é uma região pagã, Versículo 2, assim saíram da barca um homem possesso do espírito imundo, saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio. Eu lembrei, não é que tinha um cemitério, como eu falei assim, um cemitério com muro, não. Os túmulos eram cavados nas rochas e eles eram geralmente túmulos que as pessoas aproveitavam as reentrâncias, aproveitavam cavernas, e ali muita gente se servia daquilo como abrigo, né? Abrigo. Então, na verdade, eu já disse, a pessoa já preparava o seu túmulo, ficava ali, enquanto não era usado, né, mendigos, doentes, pessoas com problema mental, tal, que não podia ficar na sociedade, né, leprosos, né, geralmente usavam esses túmulos que já estavam escavados para se abrigar, né. Tinha túmulos ali, então era considerado um local impuro, de impureza, porque tudo que está relacionado à morte, na lei, tudo que está relacionado à morte é impuro, né? No versículo 9, Jesus perguntou-lhes, qual é o teu nome? Respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Como eu disse, era uma prática dos exorcistas da época. Os exorcistas da época, né, quando eles conheciam o nome do demônio, eles tinham poder sobre ele. Então, era importante que eles descobrissem. Até nos filmes hoje, quando tem muitos filmes de demônio hoje, de exorcismo, né? Que a pessoa tem que saber o nome do demônio. Se ele sabe o nome do demônio, ele tem poder sobre ele. Isso era um costume da época de Jesus, né? Se você sabe o nome do demônio, você tem poder sobre ele. E o demônio pergunta, né, bem espertamente, ele fala, o meu nome é Legião. Legião significa, o que diz, é o conjunto de 6.000 soldados romanos, né? Meu nome é Legião porque somos muitos. Não é um só não, é muito. E Jesus nem liga. Se é muito, Jesus tira também. Pode ter quantos demônios tiver, pode ter quanto mal que tiver, Jesus tem poder sobre o mal, né? Na verdade, quando o Marcos faz questão de frisar que não era um demônio só, mas eram muitos, ele está querendo dizer o seguinte, que Jesus, ele tem poder e ele mostra a sua vitória sobre o reino de Satanás. Jesus, ele é vitorioso sobre o reino de Satanás, né? No versículo 10,
Pediu-lhe que com instância que não os lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali junto do monte, os espíritos suplicavam, manda para os porcos. E mandou para os porcos. Como eu disse para você, na compreensão popular daquela época, se um demônio é expulso de uma pessoa, ele deveria procurar refúgio em outra. Então Marcos, para explicar para o povão, como que o Marcos explicava para o povão isso? Marcos falou o seguinte, o demônio saiu daquele homem, era uma legião, eram muitos. Então, as pessoas para entender, falaram, mas se ele saiu daquela pessoa, foi para onde? Então Marcos explica, foi para uma manada de porco, né? E os porcos se jogaram no precipício. Porque na compreensão da época, se o demônio sai de um corpo, tem que entrar no outro. Mas não entrou em outro corpo, entrou no porco, né? E como eu disse, aqui é a região pagã, eles tinham porcos ali, né? No versículo 13, fala do afogamento. Jesus lhes permitiu, então os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos e a manada de uns 2.000 precipitou-se no mar, afogando-se. Então, está vendo? É uma cidade que é bem próxima do mar. Então, por isso que eu falei que deve ser Gadara, né? O afogamento desses espíritos, né? Ele simboliza uma coisa. Os espíritos saíram do homem, entraram nos porcos e os porcos se lançaram no mar, morreu tudo. O que isso significa? O fim do poder demoníaco na região e também a purificação de toda aquela região, né? Presta atenção, existe um poder demoníaco sobre o homem, sobre aquela região. A presença de Jesus acaba com tudo isso, dando um fim neste poderio do demônio, tá bom? No versículo 19, Jesus, depois de ter curado aquele homem, ele fala assim, o rapaz fala assim, deixa eu seguir você, eu quero ser seu discípulo, Ele falou, não vai ser meu discípulo. Não vai ser meu discípulo, não. Você tem mais coisa para fazer. Faz o seguinte, vai para sua casa, junto lá da tua família e anuncia tudo o que aconteceu. Jesus, olha, vamos ser sinceros, o homem estava já há tanto tempo fora de casa, morando nos túmulos, sem vida social, não tinha mais amigos. E Jesus ainda vai levar ele embora? Não. Cura totalmente. Agora que você está bem, de cabeça, de tudo, volta para sua família, volta para as pessoas que te amam, vai viver a sua vidinha lá e aproveita e conta tudo que o Senhor fez na sua vida. Interessante aqui que agora Jesus não pede ele para não contar, mas aí que tem uma coisa, Jesus fala, conta para as pessoas o que o Senhor fez na sua vida, não é contar para as pessoas o que eu fiz na sua vida, o Jesus fez isso, não. Conta para as pessoas o que Deus fez na sua vida, as maravilhas que Deus fez na sua vida, a maravilha que Deus te curou, a maravilha que Deus fez você voltar a estar normal aí. Então, conta para as pessoas, né? Jesus não impõe silêncio a esse homem para ele falar das coisas de Deus, não impõe. Mas Jesus não gosta que fala dele, não conte para ninguém que eu te curei, não conte para ninguém que eu fiz isso, não conte para ninguém que eu fiz aquilo. Mas aqui nesse caso, Jesus falou, volta e conta tudo que Deus fez na sua vida. Ele obedeceu? Claro que não, contou tudo que Jesus tinha feito para ele, né? Mas vamos lá. Muito bem. No versículo 25, Jesus está indo, antes aqui, tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, então agora Jesus estava do lado oriental do mar, lá na região da Decápole. Pega o barco e volta para agora na região ocidental do mar. Muito bem. Afluiu ele era uma grande multidão, ele se achava à beira do mar. Um chefe da sinagoga, chamado Jairo, apresentou-se, lançou os pés e pediu para curar. Jesus começa a conversar, olha que interessante, né? Vem, impõe-lhe a mão. Jesus foi com ele, Jesus estava indo com ele. Tá. Aquele monte de gente. Aquele monte de um comprimido, grande multidão seguia, comprimindo, todo mundo apertando, pisava no pé de Jesus, cutucava Jesus. Blá, blá. De repente a narração entra uma outra. Estava contando da filha de Jairo, agora entra uma outra. Havia ali uma mulher, por 12 anos, padecia de um fluxo de sangue. Como eu disse, talvez essa mulher tivesse um corrimento que lhe dava uma hemorragia e que a tornava impura.
Muito bem. Aqui se introduz uma outra narração da mulher que tinha um fluxo de sangue. E aqui nós temos, deixa eu te falar, da mulher que tinha um fluxo de sangue e depois da cura da filha do Jairo. Nestes dois momentos, na mulher que tinha um fluxo de sangue e na filha de Jairo, Marcos insiste na fé e na salvação obtida pelo contato físico com Jesus. Presta atenção. Aqui Jesus tem duas coisas. Tanto para a filha de Jairo, quanto para a mulher que tinha um fluxo de sangue, Jesus exige fé para que salve. E Jesus toca fisicamente, ou é tocado fisicamente. Primeiro na mulher. A mulher toca fisicamente em Jesus, na orla dele, na orla do seu manto. E aí Jesus exige dela fé. Mulher, a tua fé te salvou. Fé que leva à salvação. Está entendendo? Fé que leva à salvação. Mulher, a tua fé te salvou. Muito bem. Para a filha de Jairo, Jesus também exige fé. Porque quando chega lá na casa, eles dizem, chega na casa não, quando Jesus fala, vamos lá que eu vou cuidar da sua filha, chegam umas pessoas e falam assim, não incomode mais o mestre, porque sua filha morreu. E Jesus exige fé do pai para que a filha seja salva. Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu os seus chefes na sinagoga. Não temas, crê somente. Aqui, ó. Crê somente. Não temas, crê somente. Está entendendo? Na cura da mulher, na cura da menina, Jesus exigiu fé para salvar. Quando Jesus escuta, a menina morreu, Jesus olha para o Jairo e fala, eu só quero você que creia somente. Creia somente. Tá bom? Ou seja, exigiu fé da mulher que tinha o fluxo de sangue, exigiu fé do pai da menina que foi curada, do Jairo, né? Muito bem, no versículo 35, né? É isso que eu disse, ele exige fé. E olha que interessante, as pessoas, você podia pensar que o poder de Jesus seria detido quando viesse a notícia da morte. E não, pelo contrário. Quando eles dizem, a menina morreu, Jesus mostra o seu poder diante da morte. Diante da morte. Ou seja, Jesus é aquele que tem poder sobre a morte. E aí acontece uma coisa interessante. Estava indo todo aquele fuzuê de gente e Jesus fala, não quero mais ninguém que vai. Jesus exige que vá com ele 3 testemunhas. E não permitiu, versículo 37, e não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. Sempre Pedro, Tiago e João são as testemunhas da transfiguração. Sempre são esses, né? Pedro, Tiago e João. Ao chegar à casa, o chefe viu o alvoroço, que estava chorando, fazendo grandes lamentações. Jesus entrou e tal. A menina não morreu, ela está dormindo. Riam dele. Isso mesmo que eu quero falar agora. Isso mesmo que eu quero dizer agora. Muito bem. Eu disse para você que são 2 coisas interessantes. A mulher que foi curada do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus, contato físico. E Jesus exigiu fé. Agora, essa menina, Jesus exigiu fé do pai dela, diz, não tenha medo, crê somente, só crê, não quero mais nada, crê somente. E quando chega perto dela, versículo 41, segurou a mão da menina, mais uma vez o toque, segurou a mão da menina e disse-lhe, Talita cum. Talita cum é uma expressão aramaica, que quer dizer, fica de pé, fica de pé. Menina, fica de pé. Imediatamente, a menina ordente fica de pé. Imediatamente,
Imediatamente a menina se levantou. Muito bem. Marcos faz questão de colocar a expressão aramaica, talita cum, menina fica de pé, e depois ele escreve em grego, imediatamente a menina se levantou. Esse verbo se levantou é o mesmo usado para ressuscitar. A menina ressuscitou. Né? Muito bem, e olha que interessante. O que Jesus pede depois? Olha, o que Jesus pede depois? Que ninguém fique sabendo disso. Ordenou-lhe severamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer. Ou seja, Jesus de novo pede, ninguém fica sabendo. O segredo messiânico. Mas você tem que concordar comigo. Guardar segredo de um fato desse é muito difícil, né? A menina que estava morta, a menina que ressuscitou, e Jesus fala, guarda segredo disso. Como guardar segredo disso? Todo mundo ia saber, né? E é interessante que em todo esse capítulo nós vemos Jesus com poder sobre o mal, com poder sobre a doença e o poder sobre a morte. Sobre o mal que expulsa os demônios, sobre a doença que cura a mulher que tinha um corrimento e sobre a morte que tinha vindo sobre essa menina. Jesus é Senhor de tudo isso. Senhor da vida, que devolve a morte, Senhor que dá a saúde ao nosso corpo, à nossa alma, e Senhor que traz de novo ao nosso espírito realmente a saúde, a vida, nos libertando de todo o mal. Et crucem Domini fugit partis adversa, vite teleo de tribuda, radix Davide. Aleluia.